Um pequeno aviso antes da gente começar. O meu microfone começou a dar um chiado muito chato. Eu tentei resolver isso daí no Audacity e ele não conseguiu diminuir o som desses chiados que esse microfone ficou dando. Sinto muito pelos chiados que estão dando nesse vídeo, mas eu espero que não atrapalhe a experiência de vocês. Agora parte pro vídeo aí. Olá de novo, amantes de carros. Eu voltei. E desta vez com muito mais retardos mentais. Não, na verdade eu voltei só com mais um carro pra trazer a história aqui. Bom, quando se trata de marcas alemãs e automobilismo, eu acho que a primeira marca na mente de muitos é a poderosa Porsche, que é uma das marcas mais bem sucedidas no automobilismo, principalmente no Endurance, a própria Porsche Cup, que é uma categoria monomarca dela mesma, corridas de GT, IMSA e outras categorias. Obrigado, filho de uma puta de CG do c... E aproveitando que a Porsche já soltou um vídeo de comemoração dos 25 anos, que é do meu carro favorito da Porsche, que é o 980 Carrera GT, eu decidi fazer um vídeo para relembrarmos do que seria o seu antecessor, e talvez um dos carros mais incríveis que a própria Porsche já criou. E senhores, conheçam o 911 GT1, o supercarro criado para as corridas de Endurance e que desafiou o McLaren F1. E eu quero ver que vocês façam esse vídeo sair voando nas views. Quando nós falamos de supercarros nos anos 90, um dos indivíduos que foi o ápice da engenharia foi o majestoso McLaren F1, o carro de um homem só e com o engenheiro da Fórmula 1, Gordon Murray. A McLaren com seu primeiro carro já teve sucesso garantido fora da Fórmula 1, foi o carro mais rápido de sua época e conquistou a vitória nas 24 horas de Le Mans em 1995. E a Porsche, vendo seu domínio nas principais categorias GT acabarem com o fim do Grupo C de Le Mans, o protótipo 962C não poderia mais competir pela mudança de regulamentos da época, que focava mais nos carros de produção. E a Porsche, querendo competir para desbancar o F1, ela falou bem assim, ó: bom, a McLaren simplesmente fez um super carro novo, a gente tá perdendo nossos domínios de corrida, então vamos lá. Então, para entrar na categoria e vencer o F1 GTR, ela precisava fazer um exemplar de rua, e a chave para o seu nascimento foi uma brecha no regulamento da GT1 da FIA. As regras exigiram que os carros de corrida fossem baseados em um modelo de rua e que fossem produzidos até no mínimo 25 unidades homologadas. Eu confesso que até gosto dessa regra de você ter que fazer carros de rua para homologação, porque pelo menos gerava coisas absurdas e você se questiona como que é permitido esse troço andar nas ruas. Mas enfim, a Porsche meio que inverteu essa lógica de uma forma mais engenhosa. Em vez de pegar um carro de rua como nós temos anos de produção e modificar até o talo, a Porsche já criou essencialmente um protótipo de corrida e em seguida fez adaptações mínimas necessárias para produzir as poucas unidades de rua exigidas para homologação. Ou seja, ela primeiro criou um carro de corrida para homologar ele nas ruas. Até que foi uma boa sacada, não vou mentir. E o pai do 911 GT1, Norbert Singer, e com sua equipe tinha a missão de vencer o F1. Então a Porsche precisava de um carro com motor central para ter a distribuição de peso e aerodinâmica necessária para competir em alto nível, só que a Porsche só tinha 6 meses para fazer o carro, então precisava dar um gás. E já tô vendo que essa piada não vai envelhecer bem. E a traseira, junto com a mecânica powertrain e o chassi traseiro, eram do Porsche 962C, o que era uma novidade para os 911 da época, o que tornava uma mistura entre o 962C e o 911, tornando meio que um carro mais único, digamos assim. Agora, sobre o design do 911 GT1, eu acho que nem todo mundo pode gostar por eles ter mais funcionalidade do que realmente ser bonito. Tem carros que não necessariamente são feitos para ter um design belo, mas com todo o contexto por trás é o que torna certos carros tão empolgantes assim. Para mim, o 911 GT1 ele é objetivamente bem mais imponente e da hora do que realmente ser um carro belo de fato. Mas como o gosto é algo individual e tem certas pessoas que têm uma
meu gosto pra cá. Eu acho o 911 GT1 993 bonito em certos ângulos. Na verdade, o carro em si, como um todo, eu acho ele até que bonito assim. O design dele é literalmente uma fusão de uma agressividade aerodinâmica com as linhas clássicas de 911 comum, que deixa um carro bem mais encorpado por ter essas linhas mais largas. O mesmo vale para a geração 996 do GT1 e o GT1 98. Mas já eu já chego lá. Mas de novo, eu não sei explicar como que eu acho um carro feio ou como eu acho um carro bonito. A carroceria do GT1 993 era projetada para maximizar a aerodinâmica e o desempenho. E como que você faz um carro leve e resistente em uma corrida? Usando fibra de carbono, obviamente. A carroceria é construída inteira na fibra de carbono, junto com uma estrutura tubular na traseira que abrigava o powertrain. Essa construção híbrida proporcionava a alta resistência estrutural e um chassi mais leve para suportar as exigências das corridas de alta velocidade, ou o seu carro iria desmontar no meio. Fora também que a carroceria apresentava um desenho bem mais aerodinâmico, né, junto com as entradas de ar largas, os paralamas alargados, splitter frontal, difusor traseiro e uma asa traseira ajustável. E fora também que o carro inteiro pesava cerca de 1.150 kg de peso seco. Hoje em dia o Cayman da geração 982 é bem mais pesado. Isso é bizarro para pensar como que os carros estão ficando cada vez mais pesados ao longo do tempo. Que tipo, se você for ver, a Porsche, ela não é uma marca que faz carro pesado, tá ligado? Tudo isso para ter esses sistemas híbridos aí de eletrificação e tal. O motor do 911 GT1 993 é o Flat Six M96/80, um motor que era derivado do próprio protótipo 962C de Le Mans, mas as diferenças entre os dois motores era a calibração, aplicação e a potência, apesar de ambos compartilharem a mesma base de motor. O M96/80 no GT1 tinha 3.2 litros de deslocamento, o bloco do motor era feito de liga de alumínio com um intercooler, tinha 2 turbocompressores, o que tornava ele biturbo, e o motor era um DOHC com 24 válvulas. E falar de válvula assim, os mecânicos brasileiros já ficam como, ó, fica em choque já. O motor gerava ali em torno de 544 cavalos de potência e uma estimativa de 61,1 kgfm de torque, o que para um 911, entre aspas, o desempenho era absurdamente alto, e fora também a época que ele foi construído. E isso da versão de rua, e sua relação peso-potência era cerca de 2,1 cavalos por quilo, ou seja, aprendam, fanboys da Koenigsegg, não é necessário ter 1000 cavalos para ser rápido. O GT1 podia fazer um 0 a 100 de 3,9 segundos e com uma velocidade máxima de 309 km por hora na reta. É um absurdo para a época sim, o contexto importa. Mas a gente sabe que Porsche não foca na reta e sim em curva. Mas só que tem um porém aí. Por mais que o GT1 Straßenversen seja um carro icônico, lendário e por ser uma maconha estragada em formato de carro, ele era uma bosta para guiar. O carro, ele além de ser tração traseira, ele tinha uma direção que exigia muito de quem conduzisse. Era um carro rústico para uso nas estradas e por ser justamente o carro de corrida homologado para as ruas. Fora também que se você for uma pessoa que só anda em carros confortáveis, o 911 GT1 não tem porra nenhuma de conforto. O perfil de comprador da Porsche que só anda em Cayenne vai achar que ele tá indo numa Kombi, por exemplo. E se você acelerar demais em uma saída de curva ou qualquer erro, seu carro e seu corpo resultam aonde? No muro. Mas vamos ser justos aqui, não é porque um carro seja ruim de guiar que ele é uma merda nas pistas. Ele é ruim nas estradas comuns, porque ele é um carro feito para você ter uma experiência visceral de pista. É um carro para poucos que tinham bolas de dirigir. Agora, dado o contexto das especificações do 911 GT1 de rua, hora de falar do 911 GT1 de pista, esse que é o mais da hora. O 911 GT1 fez sua estreia em 96, onde seus principais rivais eram o F1 GTR, CLK-LM e R390 GT1. Mas o F1 GTR era talvez o principal alvo que a Porsche queria superar naquele momento. O 911 GT1 de competição, assim como quase todo carro de pista, tinha bastantes diferenciais da sua versão de rua. Ele tinha 600 cavalos de potência, tinha um tanque de cerca de 100 litros, o de Straßenversen era de 64 litros, a transmissão era uma sequencial
Ambas as versões compartilhavam a estrutura em fibra de carbono e alumínio, porém a versão de corrida tinha reforços estruturais e características aerodinâmicas que foram adaptadas na versão de rua para a homologação. E com isso é aí que o pau entre a McLaren e a Porsche quebra no Le Mans. O F1 GTR contava com o V12 S70/2 naturalmente esperado, ele era mais leve e tinha mais vantagem de ser o mais rápido nas retas, como a reta Mulsanne Straits, além de que a aceleração imediata e menor peso lhe davam vantagem nas saídas das curvas mais lentas, permitindo ultrapassagens com relativa facilidade. Já por outro lado, o 911 GT1 utilizava 2 turbos, gerava mais downforce e tinha freios superiores, o que lhe dava uma vantagem nas curvas rápidas e na frenagem, mesmo que o seu chassi apresentava uma suspensão mais rígida e até mesmo instável em certos momentos. Ou seja, essa dinâmica fazia com que o McLaren fosse mais eficiente em trechos de alta velocidade e em curvas lentas, enquanto o Porsche se sobressaía em médio a alto rendimento de curvas. A disputa entre os dois era intensa e visualmente espetacular, obviamente, com o Porsche meio que saltando, entre aspas, em diversas curvas pela rigidez e o McLaren tentando aproveitar a linha de menor resistência nas retas. E depois da prova terminar, o 911 GT1 terminou em primeiro lugar na classe GT1, mas não venceu a prova no geral. Quem venceu foi o Joest Racing TWR Porsche WSC 96, esse que foi o campeão geral da prova. E é meio irônico isso, né? O 911 GT1 da própria Porsche perdeu para um protótipo que teve envolvimento com a própria Porsche. We zien hier de strijd tussen McLaren en Porsche. We hebben het dan natuurlijk over de Porsche startnummer 25. Agora partiremos porque seria a segunda geração do 911 GT1, a geração 996. E pelo que eu pude pesquisar, o 996 não tem muitas diferenças entre o 993, já que os dois têm apenas um ano de diferença. A geração 996 do 911 foi uma das mais polêmicas por conta da forma que ele foi produzido e também pela quantidade de defeitos crônicos, fora o design dos faróis dianteiros do 911, que deu muita polêmica e dividiu os fãs também. Uns falando que era horroroso, outros falando que estavam defendendo, mas mesmo com seus defeitos, eu gosto. Fora também que esses faróis de ovo derretido meio que salvaram a Porsche da falência, mas ignorando os problemas e polêmicas, 996 é legal sim, e fora também que ele foi a primeira geração que deu origem ao GT3 RS. Mas deixando de lado isso, vamos continuar. O carro teve 100 kg a menos comparado ao 993, cerca de 1050 kg de peso seco na sua versão de rua, e se fizermos as contas, dá cerca de 1,9 kg por cavalo de relação peso-potência. Tá ficando bom. O motor do 911 GT1 ainda era o flat six de 3.2 litros de deslocamento, com os mesmos 544 cavalos de potência e 61,1 kg de torque, 0 a 100 de 3.9 segundos e máximo de 309 km por hora. Ainda assim, continuou sendo bastante competitivo e trabalhoso para os seus concorrentes. E como as versões de corrida de carros sempre são mais extremas, a Porsche criou o grosso, o 911 GT1 Evo. Como o próprio nome já diz, ele é uma evolução técnica do 911 GT1 exclusivamente para competir. O carro tinha aproximadamente de 600 até 640 cavalos de roda e, meu irmão, pilotando um 911 GT1 de 640 cavalos de roda e tração traseira, você tem que ter culhões de titânio para pilotar uma porra dessa. As melhorias que o 911 GT1 Evo teve foi na suspensão dianteira, que agora era uma Double Wishbone, ou como falamos, duplo A. Tinha uma transmissão manual sequencial de 6 velocidades, teve sua carroceria com aerodinâmica e elementos de resfriamento, redesenhados para melhorar o fluxo de ar, teve reforços estruturais para maior rigidez, ajudando no desempenho nas curvas e na durabilidade frente às tensões da competição. E as competições que o GT1 correu foi obviamente as corridas de GT da FIA.
Durante o campeonato da FIA GT de 97, o 911 GT1 Evo competiu nas corridas como Silverstone, Helsinki, Nürburgring, Spa e obviamente a prova das 24 horas de Le Mans. A equipe oficial e a equipe clientes usavam essa versão para disputar a categoria GT1, enfrentando forte concorrência, especialmente da Mercedes. O carro se destacou pelo melhor manuseio e tempo de volta graças às melhorias na suspensão e na aerodinâmica, como havia mencionado. E apesar dos avanços, no FIA GT de 97, especialmente contra os rivais naturalmente inspirados em mudanças regulatórias que limitavam os turbos, o 911 GT1 Evo não foi dominante em todas as pistas, mas pelo menos manteve resultados muito respeitáveis e chegou a posições em destaque em provas de longa duração. No segundo semestre de 97, alguns carros clientes foram convertidos para especificações Evo pela Porsche, continuando a campanha na temporada, demonstrando a evolução técnica e a versatilidade da plataforma do GT1 996. Menção honrosa em Le Mans, onde o 911 GT1 fez quase todos entrarem na chapa, mesmo que o carro tinha problemas de confiabilidade mecânica, mas mesmo assim, não conseguiu vencer a prova de Le Mans na classificação geral, ficando em terceiro lugar, e de novo o protótipo WSC 95 foi campeão no ano seguinte. So now Christensen at the wheel, the Jost Porsche. The second, the Cox Ravaglia car, and now the second of the two Golf McLarens. This is incredible. That too is on fire, burning brightly. Andrew Gilbert Scott, I think, is at the wheel, and he's still continuing, and the flames lick all around the back. He surely knows. Esta versão aqui com certeza é uma das mais estranhas e legais que eu já vi do 911 GT1. Esse aqui é o 911 GT1 98. Esse que talvez seja a versão mais extrema do carro. Foi fabricada apenas uma única versão legal de rua do 911 GT1 98. Hoje ele está no Museu da Porsche em Stuttgart e, no entanto, a versão 98 GT1 foi um projeto de corrida bem extremo e complexo da Porsche, com o uso quase total de fibra de carbono e tecnologia de ponta. Isso tornava a produção de série praticamente inviável para o contexto da época. E nitidamente dá para ver que o GT1 98 é a versão GT1 mais extrema entre os GT1 996 e 993. Além disso, a Porsche focou na homologação com um número muito limitado de unidades, já que as regras da época exigiam apenas a produção mínima para homologar o carro na categoria. O desenvolvimento do GT1 98 foi também uma resposta técnica para as mudanças regulatórias, sendo visto muito mais como um carro de corrida camuflado de rua construído para um único propósito específico e não uma produção de massa. Para a temporada de 98, o carro apresentava uma carroceria que se assemelhava mais aos protótipos esportivos tradicionais do que os modelos anteriores, uma nova caixa de câmbio com velocidades sequenciais para reduzir o tempo de turno e o peso seco do carro, que era de 950 kg. Se fizermos as contas, o carro gera cerca de 1,7 kg por cavalo. É quase a relação de 1 para 1 aqui, mas em resumo, o 911 GT1 98 muda em avanço de chassi, aerodinâmica, peso e motores em comparação ao 911 GT1 996. Mas em 98 também foi onde o carro teve seus momentos nas alturas. No Petit Le Mans de 98, houve um acidente envolvendo o Porsche 911 GT1, que estava sendo pilotado pelo Yannick Dalmas. O acidente foi um blowover, no qual o carro levantou a dianteira e decolou ao passar por um trecho onde ocorre uma elevação na pista. Durante o momento de corrida de alta velocidade na reta de Road Atlanta, a causa principal do acidente foi a perda de downforce na dianteira do carro, que ficou muito próximo do Porsche de número 77 que estava na frente dele. Dalmas estava liderando a corrida com vantagem de 2 voltas no momento do acidente. O Porsche levantou cerca de 7 metros do chão, deu um mortal para trás e caiu sobre o capô traseiro. E o bizarro é que o Dalmas saiu do carro caminhando ileso, embora estivesse em choque pelo impacto. A corrida continuou normalmente, apesar do choque na equipe Porsche e no paddock. O acidente foi uma demonstração da importância da aerodinâmica e da sensibilidade dos carros da corrida desse nível, quanto à proximidade entre veículos em alta velocidade, ou seja, a frase de Enzo Ferrari envelheceu igual leite na geladeira. Aerodinâmica para quem não sabe fazer motor e tá... Uma pequena menção honrosa também ao Tucci GT1.
ou Tuchel GT1. Esse que é um resto mode como forma de homenagem ao 911 GT1 993. Ele tem um flat six de 4 litros com duas versões, uma aspirada oferecendo cerca de 507 cavalos e com turbo compressores de até 608 cavalos. E ele tem a opção de câmbio automático e manual também. Eu confesso que a única coisa que eu não curti no design exterior foi as rodas dele, que parece rodas de rally. Não sei se vocês já viram essas rodas também. Mas fora isso, o carro tá legal, velho. Mas mesmo que esse carro ele seja muito foda e muito incrível, eu acho que o 911 GT1 é um dos carros que definem a ousadia da Porsche. É um tipo de carro que talvez nem irá existir mais. O 911 GT1 nasceu de um literal derivado de um protótipo de pista, coisa que não tem mais hoje em dia. E também, como eu havia mencionado, o 911 GT1 ele é um antecessor do 980 Carrera GT. E por que eu digo que o 911 GT1 é um antecessor do Carrera GT? É bem simples, ambos estão interligados. Seguinte, por causa de decisões questionáveis da FIA, como a gente sabe, a categoria GT1 foi praticamente extinta, tornando o 911 GT1 menos competitivo. Mas boatos dizem que a Porsche ainda pretendia continuar na Endurance e ser fornecedores de motores na Fórmula 1. E tem mais, a Porsche criou o protótipo 9R3 para ser uma resposta a Le Mans. E que motor o 9R3 tinha? Um V10 de 5.5 litros que foi modificado de um outro V10 3.5 no começo dos anos 90. Ou seja, em resumo, o 911 GT1 não podia mais competir, aí a Porsche cria um outro protótipo que foi cancelado e desse chassi e motor cancelado nasce o 980 Carrera GT. Entendeu agora? Mas voltando ao foco do 911 GT1, ele foi um carro que teve a ousadia de desafiar o McLaren F1, que na época era o melhor supercarro que a gente tinha. Então, de fato, o 911 GT1 é o F1 Killer. E eu acho que não vai existir um carro tão espartano e bruto como foi o 911 GT1 ou o Carrera GT. E inclusive tem até mesmo aquele projeto cancelado, que é o 919 Street, só que a Porsche não fez. Muito provavelmente porque a Porsche viu a dor de cabeça que a Mercedes passou em fazer o MG1, que era literalmente um Fórmula 1 de rua, e então eles decidiram arregar e cancelar o projeto. E depois de ver todos os lançamentos novos que a Porsche vem lançando nesses últimos anos, tipo aquele Mission X elétrico ou o Cayenne e o Macan elétrico novo, que bagulho horroroso! Então, depois de ver alguns lançamentos meio paias de carros novos, não só da Porsche, mas da maioria dos carros esportivos que a gente conhece, de marcas esportivas também, só me faz querer me aproximar ainda mais dos carros do passado.